culto de adoração, culto de ensinamento, que nós possamos aprender mais, aleluia, e guardar tudo aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 202. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfume, a gozo exaltado, a delícia profundas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória, de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Aleluia. O pastor Rejânio trazendo uma palavra inicial para este culto. Aleluia. Saúde da igreja, glória da paz do Senhor. Amados, abrir nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aleluia, Deus. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Aleluias. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém. Pai santo e justo, meu Senhor amado, estamos gratos, Pai, pela vossa gloriosa palavra ali desta noite, Pai. E vemos fazer segundo a vossa vontade, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados. Vemos aqui no qual a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos apostarão da fé, deixando-se ser enganado. E estamos vendo isso já se cumprindo nesta década, porque vemos que muitos têm pregado esta palavra, mas têm trazendo palavras diferentes. Usam a palavra de Deus, lêem os versículos, começam a pregar, mas se você observar, traz palavra diferente, no qual muitos estão se enganar. Aleluias. Porque estamos vendo no dia de hoje doutrinas diferentes aparecendo, como eu vi na história de uma determinada igreja, no qual lá a congregação era o nome da fundadora, e no qual ela dizia, ensinava o povo, que só através dela o povo iria para o céu, que quando ela morresse, a igreja acabava porque o povo subia. Aleluia. E o bom amado, como a Jordão testemunho, muitos acreditaram. E quando ela faleceu, o povo permaneceram, e cadê nenhum saíram da igreja? O que é isso? É a pessoa se deixando se levar, porque muitos pregam a palavra de Deus, falam no nome de Deus, mas vamos ver que são palavras que não traz santificação para muitos. E isso, amado, nos diz a palavra do Senhor, que a cada tempo que passar, infelizmente a tendência é piorar. Por quê? Porque o Senhor diz que quando Jesus diz que quando ele voltar a este mundo, se ele vai encontrar fé. E estão vendo hoje nas igrejas, muitas igrejas estão, umas estão fechando, outras poucos membros, e muitos indo para o mundo, porque deixaram de verdadeiramente se alimentar com a palavra de Deus. Amém.
Aleluia. Vamos ouvir também um louvor com a diaconisa Silvia. Logo após o irmão Silvio também prepara um louvor para engrandecer o nosso Deus. Aleluias. Glória, glória a Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 225. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil em terra o mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a verdade em nome de Jesus. No nosso Pai Celestial, glória a Deus. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, peço para os irmãos, quando for orar, irmãos, quando eu vim agora do meu trabalho, ali passando pela frente dali da Lagoa Tabapuá, tinha duas motos estendidas no chão, com algumas pessoas no chão. Eu pedi misericórdia a Deus e continuei minha viagem. Peço aos irmãos, quando orar, orem para aquelas pessoas, pelos parentes, que elas fiquem recuperadas rápido, em nome de Jesus, e que Deus seja louvado na vida delas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, louvemos.
novo, igreja. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, igreja, a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser ouvir, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, Aleluia. eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, aleluia. Deus é Deus. Deus vai continuar sendo Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu convido o pastor Carlos André para fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E em seguida eu convido a irmã Célia Amaro, para louvar o Senhor nessa noite. Amém? Deus, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar, vamos nos apresentar a Deus, né? Agradecer Ele pela bondade, pela misericórdia dEle sobre a nossa vida financeira e dar a Ele o que dEle é. Amém? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, diante de Ti, primeiramente agradecer, meu Pai, pela Tua bondade, por Tua misericórdia, Pai, pelo Senhor ter suprido, ó Pai, nas nossas vidas, por não ter faltado nada, meu Deus, na nossa mesa. Por isso, ó Pai, nós Te glorificamos, ó Pai. Te pedimos também nesta noite, ó Deus, que o Senhor coloque, ó Pai, no nosso coração sempre, ó Pai, a fidelidade de estarmos, ó Pai, contribuindo, ó Pai, na Tua obra, para crescimento dela, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor olhe, Pai, para cada um de uma forma, meu Deus, sobrenatural, meu Pai, e receba, meu Deus, como um cheiro agradável, Pai, daqueles que estarão ofertando, daqueles que estarão dizimando, ó Deus. Ó Pai, eu Te peço também, meu Pai, se porventura tem alguém, ó Pai, nesta noite que não tenha, ó Deus, que a Tua misericórdia também alcance, meu Pai, e o abençoe, meu Deus, para a glória do Teu santo nome.
nome. Abençoa aqueles que trabalham, Pai, por conta própria. Aqueles, ó Deus, Pai, que precisam, ó Deus, que as tuas mãos haja, Pai, trabalha, ó Pai, em favor, Pai, da empresa dele, dela, meu Pai. Usa de misericórdia e que a tua bênção seja derramada, Pai, sobre a vida deles, ó Deus e Pai. Então recebe, ó Pai, esta humilde oração a qual fazemos a Ti. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome, ó Pai, do Filho e em nome do Espírito. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu conheço a sua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele
de Jesus. Glória a Deus. E aqui eu já agradeço essa riquíssima oportunidade, a qual o Senhor me concedeu nessa noite. Já passo para o pastor Wildson, para ele dar continuidade a este culto. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos na gloriosa paz de Jesus. Amém, queridos? Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estarmos reunidos em nome de Jesus. Para mim sempre é uma alegria e uma satisfação poder estar com os amados para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu vos convido a abrir o santo livro no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler a partir do capítulo 18 e o versículo 18, queridos. Louvado seja Deus. Toda honra e glória seja dada a Jesus. Obrigado, meu amado. Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Enquanto alguns irmãos procuram, eu vou louvar um coro. Amém, queridos? Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou eu, pois me compraste com teu sangue redentor. Louvado seja Deus. Quantos encontraram e pode dizer amém, queridos? Nos diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Oremos ao nosso Pai, queridos. Senhor Deus, Pai celestial, eu venho te pedir nesta hora, Senhor, a tua graça e misericórdia sobre cada um de nós. Dai-nos o claro entendimento. Dai-nos, Senhor Deus, o dom do Espírito, a palavra da ciência, da sabedoria. Dai-me, Senhor Deus, a condição para pregoar a tua palavra e ensiná-la como convém aos teus servos ouvirem. O Senhor sabe as nossas necessidades, sabe o que nós precisamos neste exato momento, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, guia-me, direciona-me, segundo a tua boa e agradável vontade, Senhor. Aquece os nossos corações, para que assim a tua palavra surta o efeito necessário para as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. O tema para esta mensagem, queridos, nos diz: coração dividido é uma mente sem propósito.
Um coração dividido é uma mente sem propósito. O texto que nós acabamos de ler, ele inicia-se com uma pergunta, com uma interrogação. Um príncipe rico se aproxima de Jesus e lhe pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, no seu ministério, queridos irmãos, uma das coisas que ele veio fazer, que todos nós já sabemos, foi nos trazer a salvação, a vida eterna. Ele pregou sobre isso, era uma das pautas do seu tema. Então muitas pessoas se achegaram a Jesus para lhes perguntar sobre a vida eterna, como adquiri-la. Só que este jovem rico, a intenção dele não era exatamente saber sobre a vida eterna, como adquiri-la. Ah, pastor, como é que o senhor diz isso? Como é que o senhor descobriu isso? Nós vemos pelo continuar, pelo que está escrito. Jesus desmantela ele, dizendo que não há ninguém bom. Então Jesus já sabia as intenções do seu coração, sim ou não? Jesus diz assim: não há homem bom, senão um que é Deus. Naquele primeiro momento, nós podemos perceber que aquele príncipe, ele já sentiu que Jesus era diferente dos mestres que ele já havia se encontrado. Porque aquele jovem, ele queria a aprovação de Jesus. Ele não queria saber os detalhes para adquirir a vida eterna, porque ele conhecia sobre a lei. Ele queria a aprovação de Jesus, ele queria ouvir Jesus dizendo: você é um salvo, você é um morador do céu. Mas ele ouça as seguintes palavras: não tem homem bom, senão um que é Deus. Todos nós, queridos irmãos, precisamos de Cristo para que esta natureza se molde a uma natureza boa, para nos distanciarmos das coisas que são ruins, que desagradam ao Senhor. Então Jesus está dizendo assim: você precisa de Deus para ser verdadeiramente bom. Vamos lá. O tema, eu quero que você compreenda nesta noite, que o sentido é: um coração dividido, ele fica com a mente sem um propósito. Aquele jovem, aparentemente, o seu coração não estava dividido até conhecer Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus, ele entendeu que ele precisava arrumar algumas coisas. Jesus diz para ele: você sabe os mandamentos? E ele diz: conheço, Senhor, desde a minha mocidade. O Senhor lhe diz: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: eu observo isso desde a minha mocidade. Eu faço isso, Senhor. Eu aprendi todas estas coisas. Só que o Senhor vai lhe dizer outra que ele não esperava. Mas te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Compreenda, queridos, aquele homem, até o primeiro momento, ele tinha um coração seguro que tinha a vida eterna. Nós podemos observar isso. Mas quando ele se depara com Jesus, ele vê que o seu coração está dividido. Coração, amados irmãos, para que os irmãos entendam, não é esse órgão, tá? Mas
é o centro das nossas emoções, das nossas decisões. A mente, ela trata da nossa intelectualidade, do nosso saber, das questões que nós lidamos. Quando Jesus falou que ele precisava dar tudo para os pobres, a questão aqui não é a riqueza, tá, queridos? Mas a questão aqui é o que Jesus queria mostrar para ele. Aonde estava o coração dele? Jesus de fato queria mostrar. O que ele perguntou não foi algo grandioso, sim ou não, queridos? A riqueza, quando Jesus falou para ele, é algo pequenino com relação ao que ele lhe perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Ele poderia ter um deserto inteiro de terra, milhões de camelos, ele poderia ter muitos bens, mas o que ele perguntou foi muito mais grandioso do que qualquer outra riqueza que qualquer homem poderia possuir, sim ou não? Mas o seu coração estava onde? Quem pode me ajudar? Nas suas riquezas. O problema não está na riqueza, queridos, o problema é onde está o nosso coração. Ele está no Senhor? Se ele está no Senhor, nós estamos com um propósito. Vamos lá então. Nós temos outro episódio em que o homem também se chega a Jesus. Esse agora é um mestre. Ele vai se chegar a Jesus e pergunta a ele o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Esta passagem, para ser mais claro, para que os irmãos possam acompanhar o raciocínio, está em Lucas 10, 25. A passagem do bom samaritano. Louvado seja Deus. A passagem do bom samaritano. Um homem chega diante de Jesus, o mestre da lei, e lhe pergunta: o que eu devo fazer, né, para herdar a vida eterna? A intenção dele já é um pouco diferente do jovem rico, já não é de aprovação, mas para ver o que Jesus vai dizer com relação à vida eterna. Porque a grande maioria dos mestres da época, eles queriam acusar Jesus por falso mestre. E aí Jesus diz assim para ele: o que está escrito na lei? Como lês? É o que Jesus diz para ele. Aparentemente ele fica, né, tranquilo. Jesus está falando coisa certa, né? Coisas óbvias. E aí ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele: faz isto e viverás. Interessante que ele não para por aí, ele quer mais alguma coisa, ele quer que Jesus diga assim: você deve crer em mim, você vai ser salvo. É isso que ele quer ouvir. Mas Jesus, na outra pergunta, ele diz assim: mas quem é o meu próximo, Senhor? Quem é? E Jesus vai lhe dizer uma história. Jesus vai lhe contar que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele é apanhado pelos salteadores, pelos homens maus. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote, mas vendo aquele homem, passou de lá. Passou no mesmo caminho um levita, vendo aquele homem, passou de lá. Mas um samaritano, vendo aquele homem, usou de íntima compaixão. É interessante que as duas figuras, dos quais eu lhes apresentei dos textos, eles são religiosos, são praticantes de alguma determinada área da religiosidade.
isso é bom, isso é agradável. Porém, o seu coração deles, estava dividido em alguma fase, em algum momento. Talvez aquele sacerdote tivesse muito ocupado e não dava tempo para ajudar aquele homem. Ou o levita, da mesma forma, ia louvar o Senhor, fazer o culto a Deus. Mas o samaritano, ele usa a expressão do samaritano, porque para os doutores da lei, aquele homem era um homem digno de aceitação, não tinha religiosidade, não era uma pessoa de critérios, de testemunho, mas ele age de uma forma em que mostra-nos como deveríamos agir, servos do Senhor. E aí ele pergunta assim: quais dos três cumpriu? Aí ele não teve coragem de dizer que foi o samaritano, né, queridos? Mas ele disse assim: aquele que usou de misericórdia. Jesus queria dizer assim para ele: você quer vida eterna? Você precisa usar de misericórdia. Então, nós podemos observar, amados irmãos, que sempre nós vamos ter algo para tratar no nosso coração, para que nós não fiquemos sem propósito na presença de Deus. Eu lhes trouxe 2 exemplos, para que a gente possa superar essas questões, porque nós não podemos procurar obedecer só o que nos é conveniente, porque quando nós procuramos, nós nos perdemos fáceis, nas questões da vida, nas nossas decisões. Eu aconselhava um casal recém-casado que eles precisavam buscar a palavra de Deus para manter o seu matrimônio, a sua vida conjugal, abençoada por Deus. E por muitas vezes eu falei: vamos tirar um momento para nós falarmos sobre a palavra de Deus, vamos marcar uma visita. E eu me lembro assim que o interesse não havia, não tinha aquela, conexão. É porque muitos querem a bênção de Deus, queridos, mas não querem saber como ela vem. Nós queremos, sim ou não? Mas o que precisamos fazer para obtê-lo? Eu não estou falando aqui, amados, de quem é melhor, de quem faz mais, mas tudo diante de Deus tem um propósito para realizar em nossas vidas. E eu lhes pergunto: como está o vosso coração? Ele está dividido? Ou ele está firme no Senhor? Todos nós, queridos irmãos, temos uma luta diária para termos um coração alinhado na presença de Deus, todos. A questão é: nós estamos dividindo ele ou estamos buscando na presença do Senhor? Então vamos lá. Não podemos buscar uma fé conveniente, que obedecemos algumas coisas e outras não. Aquilo que me convém, aquilo que eu acho que é necessário, e aquilo que eu não acho, eu também não faço. Então, muitas pessoas estão indo por esse caminho da conveniência. E aí, lamentavelmente, queridos, estamos vendo muitos cristãos, denominados cristãos, mas não vivem como cristãos. Tem nome de cristão, carteirinha de cristão, de membro, mas não vive o cristianismo, a presença de Deus. Pastor, você está julgando? Não, irmão, estou apresentando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho para a nossa vida, para a nossa existência, para que tenhamos uma fé sólida. Todos nós vamos ter momentos difíceis na nossa fé. A questão é: nós estamos dividindo a nossa fé? Ou estamos de fato confiando no Senhor, que Ele proverá todas as coisas? Diante desse casal, eu lhes aconselhei um determinado assunto que eles precisavam corrigir, para melhorarem a sua vida.
E eu me lembro que eles dissem que aquilo não era necessário, não precisava. E justamente naquele ponto, que às vezes quem está de fora consegue observar melhor, não é verdade, queridos? Às vezes alguém está pintando um muro, e aí a pessoa já está quase terminando, né? E aí outro vem lá de fora, e você não está vendo aquelas falhas ali, não? Chega a dar uma tristeza, né? Na pessoa que passou o dia pintando. Aí a pessoa tem que ir lá, refazer. Assim somos nós. Às vezes estamos, olhando, observando, precisa fazer isso. Aí a pessoa, não, já está bom demais já. A palavra de Deus, amados irmãos, é ela que nos traz vida e vida com abundância. Sem ela, nós nos perdemos facilmente. Não nos conectamos com Deus, não nos ligamos ao propósito do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos lá, vamos entender melhor então, para que nós observemos se nós conseguimos identificar se o nosso coração está dividido ou não, se estamos buscando uma fé alinhada na presença de Deus ou não. Vamos lá. Jesus, ele se depara com várias pessoas e sente-os, observa-os e fala o que é necessário fazer. Em vários locais, eu lhes falei sobre duas pessoas que queriam sobre a vida eterna. Eles perguntaram uma questão a qual Jesus lhe respondeu, mas de fato, eles não responderam à altura do que eles queriam. Então, eu quero dizer, muitas vezes nós queremos algo de Deus, queremos que o Senhor faça, mas o que é necessário para mim fazer, eu às vezes pouco me importo, ou pouco me interessa fazer. Então, eu quero que Deus haja, eu quero que Deus faça, eu quero receber de Deus, mas a minha ação para com Deus é nenhuma. É como aquele jovem que saiu triste. Ele preferiu ir embora do que dizer, Jesus, eu estou de fato querendo a eternidade. Eu estou de fato querendo a salvação. O outro também saiu de uma forma que nós nem podemos explicar. Mas vamos lá. Como identificar que o meu coração está dividido? Como é que eu identifico ele? Como é que eu identifico a minha mente? Vamos lá. A falta de tempo para buscar a Jesus é um dos pontos. Eu não estou falando aqui, queridos irmãos, por conta que você trabalha muito, porque hoje nós temos uma vida muito corrida, precisamos trabalhar, temos as nossas atividades, as questões que precisamos administrar da nossa vida e precisamos trabalhar. Eu não estou falando aqui porque você teve que deixar alguns trabalhos e algumas atividades da igreja para um tempo necessário para cuidar de alguém, para fazer algum trabalho especial. Não é isso. Eu estou falando da falta de tempo de buscar a Jesus com relação ao interesse. Você tem tempo, tem disponibilidade, pode fazer, mas não tem interesse, não tem vontade de buscar Jesus. Esse é um dos sinais que o seu coração está dividido. E você está correndo um grande risco. Você prefere estar em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Você prefere fazer qualquer outra coisa, mas menos fazer a obra do Senhor. Falta de tempo. Vamos lá. Mateus 6, 21. Pode ajudar, pastor, por favor. Mateus 6, 21. Louvado seja Deus. Olhem bem,
para que a gente possa tratar esta falta de tempo para com Jesus. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Está escrito assim: porque onde estiver o vosso, ali estará também o vosso coração. Talvez alguém não saiba me responder como eu quero ouvir, mas eu vou lhes dizer: alguém sabe qual é a moeda mais cara hoje, atualmente? Talvez alguém diga assim: é o dólar, ou o peso. Mas a moeda mais cara hoje se chama tempo. Porque o tempo que você tem, o tempo hoje, a existência, com ele você produz alguma coisa. O dinheiro é só o veículo para acelerar o tempo. Como assim, pastor? É mais ou menos assim. Às vezes nós passamos uma vida inteira para poder construir uma casa. Passamos muitos anos. Mas outra pessoa, com 2, 3 anos, consegue construir uma casa. O dinheiro é só o que acelera o tempo, o modo. E aí a palavra diz assim: aonde está o teu tesouro? Tesouro é tempo. E o tempo aqui, correlacionado a onde nós estamos investindo ele. Aonde nós estamos empregando o nosso tempo? Com Jesus? Eu tenho uma reserva de tempo com ele, eu aplico o meu tempo a ele, eu gasto tempo com ele. Talvez alguém diga assim: pastor, você não sabe o meu dia. Acordo às 6 da manhã, às vezes eu parar às 10 da noite o meu serviço. Mas dentro desse tempo, a tua mente, o teu coração, ele pode conectar com sim ou não? Sim. Ah, pastor, mas é porque eu preciso estar muito concentrado no que eu estou fazendo. Mas se eu te disser uma coisa, os problemas maiores que tu tem para resolver durante um dia, o Senhor pode te dar soluções para resolvê-los. Porque com a mente clara, queridos, com a mente leve, você consegue resolver muita coisa. E só quem pode te dar esta paz que excede todo o entendimento é Cristo. Dentro do teu tempo, meu amado, que é precioso, investe ele em Cristo. Ainda que seja difícil. Esses dias eu liguei para um irmão e disse: vamos para a igreja. E eles: tem tempo não. Eu sei, irmão, você não tem tempo. É a mesma coisa quando nós não queremos cuidar da saúde, né? Tem um clichê por aí, né? Que diz assim: ah, você não tem tempo para cuidar da saúde, mas tem que arrumar tempo para cuidar da doença. Não é verdade? Ah, não tem um tempo para isso, não tem um tempo para aquilo. Eu sei que a nossa vida é acelerada. E os dias que nós vivemos hoje, piores. Porque alguns séculos atrás, as pessoas tinham uma vida bem diferente do que nós vivemos hoje, queridos. Hoje é aceleradíssimo, é instantâneo. Antigamente, para se fabricar um carro, meu irmão, era praticamente um ano. Hoje se fabrica um carro, lança um modelo esse ano, no próximo ano, de 2030 já sabe-se qual é. Lança-se um celular hoje, amanhã ele já está antigo. Ultrapassado, né, irmão? Nós vivemos esta era. E aí, irmão, se nós não buscarmos esse tempo precioso que nós temos, que Jesus nos deu, para investirmos dele, nunca teremos um coração com propósito. Um coração na presença de Deus, queridos.
Talvez alguém pense que o propósito aqui são grandes coisas, coisas grandiosas. Não, estou falando de propósito aqui, primeiramente, é da eternidade. Eu visitava uma irmã e ela dizia assim: pastor, eu estou sem sentido na vida. A pessoa formada em duas faculdades, a pessoa estava sem sentido. Disse: não, irmão, isso é ausência de Deus. Ausência. Quando nós estamos vazios de Deus, quando nós não temos tempo para Deus, queridos, por mais que nós tenhamos curso acadêmico, por mais que nós tenhamos um dinheirinho guardado, por mais que viajemos para lá e para cá, parece que a coisa ainda não tem sentido. Aleluias! Para que o ser humano tenha um sentido essencial, um propósito, amados, o seu coração precisa buscar a Deus. E a palavra de hoje nos diz: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Ele tem sido um tesouro para mim, Cristo. Você visita um lugar e vê aquela terra, um terreno, e você vai ver que daqui a 10 anos ele vai supervalorizar. Um conhecido meu comprou um terreno há 8 anos atrás, por menos de 100 mil reais. Hoje as terras lá são questões de quase 1 milhão que o pessoal está pagando no lote. E aí, quando a pessoa vê, né, um negócio desse, ele emprega, né? Ele investe. E nós que conhecemos a Cristo, que nós entendemos que Ele é a essência da nossa vida e nos prometeu a eternidade, não teremos tempo a Ele. Não deixe o seu coração duvidoso, irmão. Quantas pessoas estão duvidosas na fé? Ah, não precisa disso, é muito exagero, não é? É muito tempo. Não, irmãos, o tempo necessário que você tiver, invista em Cristo. E deixe Ele agir na sua vida, operar na sua vida, porque grandes coisas, Ele diz, maiores coisas vós farão. Ele diz para os discípulos, e nós que alcançamos esta palavra, que pegamos esta palavra, você crê nisso, irmão? Então entenda, não deixe que o seu tempo precioso, seja mal administrado, que não tenha tempo para Cristo. Em dizer, eu não tenho tempo para Ele. Não, mas diga, Senhor, ainda que meu trabalho seja difícil, ainda que as coisas sejam apertadas, ainda que minha cabeça tenha milhões e milhares de coisas para administrar, Senhor, eu quero ainda que Tu seja o centro do tempo da minha vida. Louvado seja Deus. Deus vai te dar graça. Amém, queridos? Então, o primeiro motivo que nos mostra se estamos com o coração dividido ou não, é a falta de tempo para com Jesus. Você entendeu aqui? A questão não é se você está trabalhando e não pode vir um tempo, o culto por conta disso, não. A questão é a falta do interesse de estar buscando a presença de Deus, de fazendo alguma coisa para Cristo, de estar alinhado com Ele. Louvado seja Deus. Isto molda a nossa vida, tá, queridos? Eu nunca esqueço. A Ave na noite sempre chama os meninos para orar. Sempre, sempre. E aí, este tempo que é investido com eles, orando, quando o nosso corpo está enfadado e cansado, e aí o Abraão chama, vamos orar, pai. A Mariana também não esquece, vamos orar, pai. Você está entendendo? Alguém diz assim, mas é porque eles são pequenos ainda, deixa eles crescer para ver. Se eles vão crescer ainda nessa fé, a nossa parte nós estamos fazendo, para que eles conheçam a Cristo e tenham tempo com eles.
Louvado seja Deus. Cristo pode fazer, queridos. Ó, os discípulos estavam confusos com relação a quem pode se salvar. O que foi que o Senhor disse? Aquilo que é impossível aos homens, a nós, é possível a Deus. Então não desperdice o seu tempo, meu amado, mas faça com que ele seja bem administrado e assim esteja na presença de Deus. Vamos lá. O segundo ponto é a falta de interesse de obedecer a palavra de Deus. Vamos lá. Nós primeiramente falamos do tempo, de buscar Jesus, de estar fazendo a obra. E agora, o segundo ponto é a falta de interesse de obedecer a palavra de Deus. Queridos, eu vou lhes dizer com toda sinceridade, quando nós perdemos o interesse de obedecer a palavra com relação à vontade de Deus, ficamos com o coração dividido. Parecemos religiosos, cristãos, mas o nosso coração está distante. Sabe aquela palavra que diz assim: você me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe, longe. E aí, o coração está perto ou está longe? Olhe bem, não podemos buscar uma fé conveniente, mas uma fé que seja aprovada por Deus, por meio da sua palavra. Vamos lá, Provérbios 4, 23. Diz assim a palavra, Provérbios 4, 23, vai dizer assim: de tudo que se tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse guardar aqui, amados irmãos, não é simplesmente se resguardar, mas não. Esse guardar aqui é para que você possa pensar quando você for tomar uma decisão. Esse guardar aqui é você refrear suas ações. Há um salmo que diz assim, ó, guardei a tua, para fazer mais sentido, ó, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. O sentido de Provérbios é esse mesmo, que ele quer dizer assim: se guarde do mal, guarda o teu coração do mal, porque dele procede as saídas da vida. Sabe aquela pessoa que toma decisões sem pensar? Sabe aquela pessoa que não analisa quando vai tomar uma decisão? Você vai dar um conselho para ela, não, isso aí tem nada a ver não, irmão. Alguém vai dizer assim, ó, não namore com aquele rapaz. Aí, pastor, eu estou apaixonado por ele. Guarda o teu coração. Paulo vai dizer para Timóteo: cuidado com as paixões da mocidade. Eu vou lhe dizer, queridos irmãos, nós precisamos cada dia buscar no Senhor a sua palavra com entendimento para vivê-la. Porque está escrito da seguinte maneira, lá em Jeremias, que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Enganoso é, e quem o conhecerá? Aí está escrito assim: eu, o Senhor, o conheço, e esquadrinho, e dou cada um segundo as suas obras. E aí é uma coisa, ó, você pode tomar uma decisão, mas você não vai escolher a consequência não, tá? Às vezes você está tão alegre para fazer algo, e aí Deus já te disse para não fazer, mas tu insiste, né?
Que às vezes você diz assim: ah, mas eu estou sentindo no coração. Não é? Mas você analisou pela palavra de Deus se o teu coração está de acordo com Jesus? Está de acordo? Ou está longe? Peçamos a graça de Deus, amados irmãos, para não nos envolver com questões que nos distanciam da presença do Senhor. Tem pessoas que você vai ensinar, vai orientar, vai aconselhar, mas ela vai segundo o seu coração. Ela não quer saber o que está escrito, o que o Senhor disse. Então a falta de interesse de ouvir e obedecer a palavra de Deus afasta, divide o nosso coração pelo propósito de Deus em nossas vidas. Josué já estava velho. Israel sempre caminhou mais ou menos assim. Momentos estavam lá em cima e outros momentos estavam lá embaixo. E aí no capítulo 24 de Josué chama o povo para ter uma conversa. Ele vê que o povo está meio assim, distante da presença de Deus. De dia está adorando outros deuses, mas ainda querem o Deus de Israel. Mas Josué chama ele e diz assim: ó, escolham hoje a quem vocês querem servir. Os deuses dos vossos pais que estão além do rio, do Egito? Ou vocês querem servir a Deus? Mas ele diz assim para eles: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui não está se colocando numa condição de maioral, porque era melhor, não. É porque ele estava colocando o seu coração diante de Deus e obedecer a sua palavra, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, queridos. Você perceba, quando uma pessoa está com pouco tempo para buscar Jesus, ou quase nada para buscar Jesus, vem logo o desinteresse de obedecer a palavra de Deus. Pastor liga: meu amado, vamos fazer isso? Não, pastor, não vou não. Estou com vontade não. Mas quando o nosso coração, queridos, está de fato empregado na palavra de Deus, quando alguém nos chama para fazer alguma coisa com relação à vontade do Senhor, nos alegramos. Às vezes ainda eu fico me perguntando, às vezes, que aqueles irmãos do primeiro século apanhavam, queridos, mas mesmo assim estavam adorando a Jesus. Às vezes, para nós reunirmos para um ensaio de aniversário, para louvar um hino para quem? Para Jesus. Vou não, está chovendo, estou cansado. Todos nós temos inúmeros motivos. Vou não, porque a irmã me chama a atenção, quer me ensinar a louvar. O coração está na palavra? Está disposto a obedecer ao Senhor? Peçamos a graça de Deus para vencer coisas pequenas, para recebermos coisas grandes da presença do Senhor. Hoje eu lhes trago esta palavra lhe dizendo: ó, um coração dividido é uma mente sem propósito. Hoje está fervoroso, mas amanhã não quer mais saber mais de nada. Eu não quero dizer que às vezes nós estamos alegres, mas também temos momentos tristes. Não é essa a questão. A questão é de você não querer mais buscar, de não querer mais obedecer. E hoje é para nós refletirmos na presença de Deus: Senhor, o meu coração tem buscado a te agradar. O coração aqui não é o órgão pulsante, não, queridos. É a essência da nossa alma. Tem buscado de fato agradar o Senhor? Obedecer a sua palavra? Ou eu tenho sido resistente? Ou eu tenho endurecido o meu coração, a minha mente?
Ou eu tenho de fato dito ao Senhor: Senhor, me ajuda a vencer esta questão. Me ajuda, Senhor Deus, a vencer esta minha limitação, porque eu quero aprender mais da Tua palavra, eu quero desenvolver este caminho com o Senhor, eu quero fazer a Tua vontade como ela é. Louvado seja Deus. Quando eu vejo um irmão que está desanimado, quando eu estou lá na congregação, e ele vem me mostrar algum motivo assim, né? Porque às vezes nós temos um motivo, né? E aquele motivo não é um motivo assim relevante. Eu digo: meu irmão, é porque você não está mais olhando para Jesus. É porque você perdeu o interesse de Jesus. Porque tem motivos que são relevantes, né, queridos? Mas tem motivos assim que é... Não vou mais na igreja porque o irmão não me saudou. Porque eu não tive uma oportunidade. Meu Jesus, amados, peçamos a graça de Deus para vencer essas questões e corrermos para alcançarmos o maior prêmio da vocação a qual o Senhor nos entregou. O prêmio é a eternidade. Você tem clareza da eternidade? Então, quando vier os problemas, queridos, as dificuldades, você vai estar olhando ainda para Cristo. O seu coração não vai ter aquela dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu devo fazer isso? Será que não? Não, queridos. Peçamos a graça de Deus para vencer essas questões e dizer: Senhor, que o meu coração, Senhor Deus, faça de fato a Tua vontade. É interessante que os irmãos do primeiro século, eu falo do primeiro século, é porque eles tiveram uma vida mais empregada, uma vida mais voltada à obra, ao envolvimento. Eles servem de grande exemplo, mas nós temos hoje também na atualidade varões e varoas de grande exemplo para nós. Mas Paulo diz assim, através do Espírito: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu sei que as forças físicas estão esgotadas por algum motivo, as forças mentais, mas a fé não. A fé não. A fé, Jesus diz que ela move montanhas. A fé expulsa demônios, né, no nome de Jesus. Então, a fé deve nos impulsionarmos a termos um coração que de fato agrada ao Senhor. Não simplesmente buscar só coisas que nos é conveniente ou que nos agrada. Nós vemos no caminhar de Jesus que tinham pessoas que estavam ao seu redor mais no interesse do que Jesus poderia fazer com relação às suas necessidades ali, física, no sentido ali que eles precisavam resolver, do que realmente a salvação. É interessante que quando Jesus é preso, né, ali acabou aquela multidão, ficou ali alguns discípulos, e aí os discípulos ainda estavam cambaleando, né? Por quê? A multidão, eles queriam pão, eles queriam peixe e queriam milagre. Mas os seus corações não estavam na eternidade, não estavam em Cristo. Não é pecado nós buscarmos milagre, tá, queridos? Pedir pão e peixe, não é. Mas nós não podemos estar voltados só a estas questões, porque muitas vezes elas nos aprisionam, como aquele jovem, que o seu coração estava aprisionado, e ele não obteve a eternidade. Então, precisamos, no nome de Jesus, queridos, recorrermos a Cristo e dizermos a Ele: Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo. Aqui é uma luta pessoal, tá, queridos? Se você entender isso, você vai vencer no nome de Jesus. Às vezes nós conseguimos colocar culpa em tudo, mas menos em nós, né? Colocamos culpa no adversário, que ele todo dia está trabalhando, né, para tirar-nos da fé. Colocamos culpa no vizinho, não é porque meu vizinho é misericórdia, né? Colocamos culpa no patrão, não é porque meu patrão é difícil. Colocamos culpa, não, você não conhece lá aquela pessoa, meu parente, você não sabe, ele me atribula e por isso que eu vivo assim. Não, irmão.
são decisões nossas. São como nós queremos lidar. É do coração que procede as saídas da vida. Peça ao Senhor temperança, controle nas suas decisões, para agradar o Senhor. Você não pode deixar que as pessoas venham aqui e tira o seu equilíbrio emocional, principalmente com relação à fé. Tem pessoas que dizem, eu lá vou mais servir Jesus, aí diz o motivo, né? Por causa dele ou dela. Não, irmão, seu coração não está em Cristo, está no Senhor. Está escrito assim lá em Colossenses 3, se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, do alto. Já ressuscitamos com Cristo, estamos com Ele, Ele está em nós, então pensemos nas coisas que o agrada. Quando a carnalidade vier, quando as questões terrenas quiserem nos envolver, ao ponto de nós abandonarmos a fé, vamos dizer, Jesus nos socorre, nos dá força e graça para vencermos, e não nos entregarmos. Aleluias. Lembrei-me agora de um testemunho, irmão. Tem coisas que o Senhor sabe como agir, sabe como fazer, né? Havia uma pessoa que eu estava devendo um dinheiro a ela, e eu passei um momento assim, difícil financeiramente, e adiei, né, o prazo. E aquela pessoa não me cobrava porque era assim, muito amigável, né? Gostava. Só que também ela estava precisando, né? E aí eu, sim, queria pagar, mas também tinha outras coisas para fazer, e eu, meu Deus do céu. E aquilo assim martirizava. Mas aí um dia aquele irmão, só para você entender, aquele irmão, né, falou para outra pessoa, e aí eu recebi uma ligação, e aí o irmão disse assim para mim na ligação, não o irmão que eu devia, outra pessoa, né, já estava por dentro da história, e aí disse assim, varão, eu tive um sonho, tu não está sossegado, por conta daquela dívida. E eu disse assim, o irmão não teve coragem de me cobrar, mas mandou o recado. E eu disse assim, Jesus, me ajuda, para que eu possa resolver. E aí a questão era, esta pessoa, ela não tinha mais interesse assim, de Jesus. Por quê? Porque ela via-me, né, como uma pessoa que não podia pagar, e aí a pessoa associa, né, a pessoa com Jesus, mas Deus deu graça, eu quitei a dívida, tá, queridos? Deus abençoou. Então assim, tem coisas que vai precisar mexer com a nossa vida para poder a gente alinhar, não vai ser fácil não, mas se você quiser agradar Jesus, você vai pedir a graça dele, e vai dizer, Senhor, me ajuda, me dá força para que eu possa vencer essas questões. E não se entregar e deixar as coisas à vontade, não. Peça a graça do Senhor. Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você vê como a palavra de Deus sempre está voltando a falar do coração e também da mente, porque eles estão intrinsecamente ligados um ao outro. O coração emite a mensagem para a mente, e assim nós tomamos decisão. Talvez a tua mente raciocine dizendo assim, ó, está chovendo, você raciocina, e aí pela emoção, pelo coração, você diz assim, ainda que esteja chovendo, eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou adorar Jesus. Você venceu a mente. Romanos 12 vai dizer assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso culto racional. E ele diz,
renove a vossa mente, renove a vossa mente, através do Espírito. Uma mente renovada está ligada ao Espírito Santo de Deus, e as suas decisões, as suas vontades estão ligadas ao Senhor. Eu vou lhe dizer, querido, se nós deixarmos o nosso coração sem ser refreado pela palavra de Deus, todos nós, sem dúvida, nos perdemos. Não temos a graça do Senhor. Mas quando somos humildes, como aquele publicano que nem os olhos ousou olhar para cima, mas estava no templo e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Este desceu justificado para a sua casa, mas não aquele, porque o Senhor disse: qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Fica de pé, meu amado. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Liga tua mente com o Senhor nesta hora. Liga a tua mente no nome de Jesus. Vamos ser gratos ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, Pai Celestial, eu venho nesta hora, Senhor, pedir a tua graça e misericórdia por cada um de nós. Quantas questões precisamos vencer para agradar ao Senhor. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa sermos levados pelas nossas próprias vontades. Não, Senhor. Nós estamos em Ti, com o Teu Espírito Santo. Faz com que Teu Espírito Santo, ó Pai, molde as nossas decisões, molde o nosso coração e a nossa mente. Meu Deus, não nos deixa, Pai, nos perder nas nossas vontades, não, Senhor. Mas faz com que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, trabalhe dentro de cada um de nós. Pai, o nosso tempo passa tão rápido. Quando nós pensamos, já passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos. Meu Deus, mas faz com que a gente possa aproveitar o nosso tempo na presença do Senhor. Nós sabemos que a qualquer momento o Senhor voltará. Não nos deixa, Senhor Deus, termos uma fé duvidosa, como aquele que chegou diante de Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas a sua intenção não era a salvação, a sua intenção era a aprovação de Deus, e quando Jesus lhe deu a resposta, ele não teve ciência de receber a presença de Deus. Ó Pai eterno, nos ajuda nos momentos de fragilidades que nós vivemos, nos momentos de pesar, nos momentos difíceis, ó Pai, que é difícil de tomar uma decisão, meu Deus, porque às vezes alguém nos feriu, e muitos dizem, ó Pai, que tem que fazer da mesma forma. Não, Jesus, nós somos luz deste mundo, nós somos o sal. Nós não podemos ter o mesmo comportamento dos quais tem o mundo, não, Senhor. O nosso comportamento deve ser diferente. Ó Deus eterno, ajuda cada um de nós, Pai. Ajuda cada um de nós a vencermos essas questões e assim nos manter na presença do Senhor. Meu Deus, guarda o nosso coração na Tua palavra. Guarda a nossa mente, Senhor Deus, na Tua preciosa vontade, Pai. Senhor da glória, eu te peço, Senhor, nesta noite, aquele que está fragilizado na fé por conta de alguma decisão, Pai, ajuda nesta hora, renova o seu entendimento em tomar boas decisões na sua vida, Pai, e dá a Ele a graça para vencer, dá a Ele a graça para vencer esta questão, Senhor. Ó Deus eterno,
No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoa a tua amada igreja. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, eu agradeço a riquíssima oportunidade, amados. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Os irmãos, senta só um instante. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe, né, para que nós possamos estar sempre, sempre com aquela alegria da salvação, né? O Senhor Jesus disse, quando os discípulos voltaram, fizeram maravilhas, pulando de alegria, acho que eles esperavam que Jesus elogiasse eles por aquilo, né? Uma bênção, glória a Deus, né? A manifestação do poder de Deus é maravilha, é maravilhoso, mas a salvação muito mais. Então Jesus disse assim, antes de vocês se alegrar por isso aí, se alegrem porque o vosso nome está escrito nos céus, né? Então, o contexto da salvação é muito amplo, né, irmãos? Não dá para nós resumirmos num versículo, não dá para nós resumirmos, em poucas palavras, né? Quando nós falamos de alcançar a salvação, nós sabemos que é pela graça, sim, mas há vários aspectos que envolvem a salvação. E nós vimos hoje uma doutrina que mostra o grande amor de Deus, né, irmãos, por uma vida, né? E infelizmente a religião falha, né? A religião inclui nós, religiosos, né? Muitas vezes nós valorizamos aquilo que não deveria se dar tanto valor, né? E desprezamos outras que merecem grande valor. Mas o Espírito Santo há de nos guiar e nos dirigir para que nós possamos atender às expectativas do Senhor, né? Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Hildes. Os dias dele são difíceis, de muito trabalho, dirige a congregação no Palmeirim, mas ele aceitou o convite com muita alegria e uma bênção de Deus. Obrigado, pastor. Meus irmãos, ontem foi realizado o culto lá com a missionária Zulene, lá onde ela mora, né, nas Campinas lá, e para a glória de Deus, pastor Carlos André, também a diaconisa Silvia e a equipe, eu acho que a Andressa estava lá também nas fotos, eu vi, não? Não, foi só no convite, o Charles estava lá, e foi mais alguém lá? A Flor e a Vilena. Nós anunciamos aqui na igreja, irmãos. Eu quero que a igreja fique bastante atenta aos avisos, né? Porque o Senhor tem nos abençoado com a condição do transporte, tá? Então, eu sei que a semana, como alguém chegou para mim, pastor, mas é a semana toda, pastor. Meu irmão, a igreja tem a semana de trabalho. É claro que as pessoas não podem vir todo dia, né? Mas tem que estar preenchido. E você fica atento, você ouve um convite, ouve um apelo, um trabalho que a igreja vai fazer, procura se envolver, meus irmãos, porque isso enche o coração do nosso Deus de alegria, tá certo? Quando nós nos dedicamos. Ninguém precisa justificar a questão da enfermidade, um impedimento que muitos têm. Estamos falando daqueles que podem ir. Quem não pode, Deus sabe por quê. Mas não fique desatento não, meus irmãos. Vamos ficar ligados no que está acontecendo no ministério, tá bom? Então, 2 vidas se converteram, com certeza, uma festa, como diz a palavra de Deus, do céu, e nos traz grande alegria, né? Então, que Deus abençoe ali aquele trabalho e prospere para a glória de Deus. E eu quero também já lembrar a igreja que dia 25 desse mês, é o 4º sábado, é o próximo sábado, né? Próximo sábado. Nós temos o evento lá no Parque do Vaqueiro, irmãos. Tá? Vai ter uma equipe lá de outro ministério, lá da faculdade da missionária Solange, mas é muito importante a presença da igreja lá. Então você está convidado. Eu avisei aqui, né, e domingo eu falei
que até hoje os irmãos deveriam confirmar quem ia, para nós nos organizar com o transporte, porque agora tem quinta e sexta e sábado, aí fica difícil a gente conseguir às vezes uma Topic, um transporte com um preço melhor, de última hora fica difícil, tá bom? Mas está aberto, quem desejar ir, me comunique, e na medida do possível a gente vai conseguir o transporte, para nós apoiar aquele trabalho ali. É um trabalho que eles chamam de acolhimento, na nossa linguagem é uma ação social, mas é uma oportunidade que a gente tem também de pregar a palavra de Deus, de louvar a Deus e de fazer visitas ali em volta, né, da igreja, tá bom? E é isso. Muito bem, então fica aí o registro, próximo sábado, no Parque do Vaqueiro. Quem for no transporte para lá, 3h30 da tarde aqui na igreja, tá certo? 3h30 da tarde, porque lá começa 4 horas, tá bom? Então é isso. E amanhã nós temos visita nos lares, né? Os irmãos venham. Normalmente a equipe sai daqui 7h10, 7h15, tá bom? Se você vier, me confirma também para nós nos organizar, tá bom? Muito bem. Sexta-feira, nossa campanha de oração, Jesus salva a minha casa, salva a minha família. Meus irmãos, vamos divulgar essa campanha, né? Quantas famílias aí sofrendo, passando por grandes tribulações e luta, né? Muita gente pede oração, mas convida para vir no templo também, fazer um propósito, né? Nós estamos muito alegres pela vitória da irmã Vera Xavier, né? Que o Diego, Deus salvou mais uma vez o Diego da morte. Foi uma situação muito de alto risco, né? A irmã Vera sofreu muito esses dias, né? Quando uma pessoa é entubada, para voltar é muito difícil, irmãos, e ainda mais na situação que ele estava, mas o Senhor Deus operou um milagre, né? Em casa ainda sofreu também uma queda, teve que passar por mais uma cirurgia, e eu fiquei muito alegre porque eu conversava com a irmã Vera no domingo, e ela disse que estava falando com uma pessoa e outra para ficar com ele, para ela vir. Quando ele ouviu, ele disse: não, eu vou, mãe. E ele veio com a irmã Vera, e a companheira dele veio também, e ele se reconciliou, né? Fiquei sabendo também que a companheira disse que também aceitou Jesus. Então, já para Deus já está registrado, mas nós vamos confirmar. A irmã Vera falou com ela? Ah, tá. Então, mas no coração ela já testemunhou que já aceitou Jesus para uma tia dela. A tia dela, inclusive, ligou para mim ontem, muito feliz, porque orava muito por ela, e ficou sabendo que ela tinha aceitado Jesus aqui, e que disse para ela continuar aqui conosco, cultuando a Deus. Ela é sobrinha da irmã Cleuda, esposa do presbítero Júnior, né, do ventilador. Então ela ficou muito feliz, maravilhada, e aí, em nome de Jesus, domingo, Deus abençoe para ela estar aqui para confirmar diante da igreja. Então, meus irmãos, esse é o maior milagre que a igreja pode testemunhar, é um pecador se arrepender e aceitar Jesus. Pode aplaudir o Senhor, Ele é bom. Então isso nos traz grande alegria. Essas coisas acontecem porque a igreja está orando, porque nós estamos ali num propósito, né? O tempo todo aqui, a gente está apresentando as famílias, os nomes das pessoas, e a irmã Vera, como outras irmãs, mães, têm sido guerreiras, têm lutado pela sua família. Continue, porque no tempo de Deus vai acontecer o milagre, amém? Vai acontecer o milagre, porque o Senhor diz: operando eu, quem impedirá, não é, meus irmãos? Então vamos só confiar no Senhor. Muito bem, meus irmãos, hoje a diaconisa Lúcia passou uma mensagem para mim, pedindo oração por ela, que ela não está bem, a diaconisa Lúcia, também pela mãe dela, pela Miriam, estão todos enfermos, né, pedindo que a igreja ore. Vamos pedir a saúde delas, em nome de Jesus, tá? Pastor Carlos André viaja amanhã, né? Não? Ah, tá. Então, me disseram que parece que você ia viajar, mas tudo bem, que Deus abençoe. Vamos orar, igreja do Senhor, fique de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele preparou para nós nessa noite. Vamos pedir a saúde dos nossos irmãos. Tem outros irmãos que precisam de cura e de milagre, libertação, né, no seu lar, na sua família.
Vamos pedir a bênção de Deus. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade na sua santíssima presença. Obrigado por sua bondade e misericórdia para conosco, meu Pai querido. Que o Senhor Deus se compadeça, Senhor, de cada vida que tem sido colocada diante de Ti aqui nesta noite, Senhor. E venha operar maravilhas, venha curar, Senhor. Venha, meu Deus, através do nosso clamor, Senhor, das nossas orações, vem libertar, Senhor, vem salvar, venha operar maravilhas, Pai. Eu quero Te agradecer pelas bênçãos e as vitórias que o Senhor já tem nos dado, por esta grande vitória na vida do Diego, meu Deus. Firma ele, firma também a sua companheira, futura esposa, firma também a Miriam, o Pedro, meu Deus, abençoa, meu Deus, todos aqueles que têm voltado para Ti. Eu peço também pelo irmão Flávio, dá força, dá graça a ele, para ele ficar firme no Senhor. Opera, meu Deus, com a Tua mão poderosa na vida dele, para ele ficar completamente curado, ele poder andar normalmente, Senhor, porque ele também já é um milagre do Senhor, diante da realidade da vida dele, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem operado gloriosamente. Abençoa a irmã Consuelo, abençoa o Mateus, abençoa a irmã Neta, abençoa, meu Deus, a Renata, o Felipe, todos ali naquela propriedade, meu Deus, faz um milagre ali de salvação, de libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Opera na vida da nossa irmã Diaconisa Lúcia Vidal, da sua mãe Francisca Vidal, da sua neta Miriam, dá saúde a elas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu peço também pela minha saúde, pela saúde da missionária Rita Félix, pela diaconisa Flor Celipe, peço também, meu Deus e Senhor, pelo Felipe, que está viajando, está distante, que o Senhor guarde ele, abençoe nesta viagem, no retorno dele, que o Senhor traga em paz e segurança a ele e a todos que estão com ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço a saúde da nossa irmã diaconisa Josefa, opera na vida dela, faz um milagre na vida, meu Deus, do Rick, liberta completamente aquela vida e livra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço também pela nossa irmã Roberta, firma ela, Senhor, nos Teus caminhos, dá força, dá graça, repreende, Senhor, toda a fúria de Satanás que quer de alguma maneira embaraçar. Dá a Tua bênção para a Tua filha. Peço também pela irmã Lena, Senhor, pela saúde dela. Venha operar na vida dela e dar a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta fé que o Senhor nos tem nos dado, Senhor. Obrigado por esses momentos maravilhosos. Que a Tua presença esteja com o Teu povo, conosco, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Receba a sua bênção, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.